vamos dar continuidade aqui para nossa série de tutorial, que a gente vai transformar essa ilustração 2D, é um desenho, uma pintura, em uma ilustração 3D, aqui da Ruslana Gus. O portfólio dela vai estar aí embaixo aí, se você quiser dar uma olhada e pegar a foto para acompanhar o tutorial. E eu percebi que eu enrolei um pouquinho no último vídeo, então vamos tentar deixar um pouco mais dinâmico aqui e acelerar um pouquinho mais a nossa produção aqui. E se é o primeiro vídeo que você está vendo, tem a playlist aí aparecendo em algum lugar aqui ou ali. Eu não sei exatamente qual lado que é, mas vai estar aparecendo aí. No vídeo passado a gente duplicou, né, para criar essa partezinha do lado aqui. Agora o que eu quero fazer é esses tijolos que estão aqui em cima, tá vendo? Tem 4 tijolos aqui em cima e eu quero fazer eles. Esses daqui são um pouquinho mais largos, temos um fininho aqui e um alto, então vamos botar eles aqui no cantinho, na nossa referência. Eu quero fazer ele do jeito mais simples possível, que no caso é duplicando o objeto. Mas tem zilhões de jeitos diferentes de produzir isso. Mas vamos pegar aqui, vamos pegar Shift D, né? O nosso objeto, a gente duplica o nosso objeto. Eu vou puxar as referências para a esquerda aqui, só para ficar a outline aqui livre, né? E você consegue ver quando a gente duplica um objeto. Shift D, para duplicar o objeto, vou apertar Z para mover ele para cima, aqui até encaixar aqui na parte de cima. Eu vou entrar no modo de edição, aperto o Tab ou venho aqui nesse cantinho e seleciono Edit Mode, né? Vou pegar essa face aqui de cima, lembrando que está selecionado aqui a face dos meus objetos, tem linha e ponto. Vou selecionar a face, que é o número 3, puxar até ela embaixo. Esse daqui da direita, ele é um pouco menor, então a gente puxa mais ou menos para cá. E olhando aqui, eles vazam um pouquinho pro lado, né? Então fica um pouco para fora no lado direito e no lado esquerdo. Então a gente vai puxar aqui para fora também eles um pouquinho, né? Vamos puxar aqui no eixo X um pouquinho para fora aqui. Vou pegar esse objeto, voltar para o modo de objeto, vou duplicar ele e colocar ele encaixado aqui nesse canto. Agora entro no modo de edição e puxo essa face aqui no eixo X, deixando para fora um pouquinho também. Eu vou pegar esses dois objetos aqui, eu vou duplicar eles novamente para fazer os de cima, tá vendo que tem mais dois tijolinhos em cima? A gente pode usar os mesmos cubos aqui sem nenhum problema. Puxo ele para cima aqui e agora a gente só reorganizar ele aqui. Esse aqui ele é um pouco menor e mais alto. Vou entrar no modo de edição para puxar ele aqui de um jeito mais simples. Acho que foi muito alto agora. Algo assim já funciona. E vamos encaixar ele aqui no cantinho aqui no eixo X. A mesma coisa com esse aqui. Vamos puxar ele para cá. E ele é bem maior, né? Então a gente puxa até mais ou menos aqui. E eu acho que esse aqui ainda ficou meio pequeno. Ele é um pouco mais largo do que ele está aparentando ali. E agora vamos mexer na profundidade, na largura desses objetos. Modelar 3D, no caso aqui a partir de uma ilustração, a partir de um desenho, a partir de uma foto. Uma coisa muito importante é observar o que está acontecendo aqui, né? Então, a gente percebe que esse daqui, essa parede, ela é mais fina que essa outra aqui. Esses tijolos, eles são mais grossos que a parede de baixo. E os tijolos de cima, eles são mais finos. Talvez os tijolos de cima tenham até a mesma largura que a parede, né? De baixo. Então, a gente pode pensar nisso, né? Vamos puxar esses daqui no eixo X um pouco, no eixo Y, aliás, para eles ficarem um pouco mais largos. Algo assim já funciona, talvez até um pouco mais, algo assim já fique bem legal. Aqui em cima, olhando de cima, posicionando a referência mais ou menos no ângulo da nossa imagem, a gente consegue perceber um pouco melhor as proporções, né, de tudo que está acontecendo aqui. Eu acho que essa parte aqui de baixo, ela tá muito grossa ainda. Vou puxar ela bem mais para cá. E essa daqui também. Essa outra aqui também, ela tá meio grossa. Não sei se ela é tão grande assim na referência ali. Então a gente só posicionar aqui e reposicionar as coisas aqui de um jeito que faça sentido pra gente. Agora vamos puxar esse daqui. Puxa ele pra cá mais ou menos, para ele ficar vazando para fora. Eu vou selecionar os dois objetos ao mesmo tempo, que a gente consegue editar mais de um objeto ao mesmo tempo aqui no Blender. Vou puxar ele, vou selecionar essas duas faces aqui de dentro, tá vendo aqui, ó? Eu tô selecionando a face da esquerda e a face da direita. Então vou selecionar esses dois pontinhos aqui, e já fica melhor aqui para puxar até mais ou menos no meio desta parede aqui, né? Mais ou menos no meio dela. Então vamos aqui, o Alt Z, o atalho para ativar e desativar a transparência, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar dele. Você consegue ativar e desativar a transparência apertando Alt Z ou vindo aqui em cima nesse quadradinho aqui, que é o botão da transparência. Não sei se eu comentei nos vídeos passados aí. Pronto. Agora, olhando a minha referência, eu acho que
tá meio baixo demais. Eu vou até subir um pouquinho para deixar eles um pouco mais altos. E vou posicionar eles aqui de novo em cima aqui. E agora vamos alterar a proporção deles também, né? Vamos puxar isso novamente para cá. Algo assim já fica legal. E por enquanto eu acho que tá uma proporção interessante. Eu ainda não vou fazer os detalhes, porque eu acho que não tem porquê. Tá vendo que aqui tá quadrado, aqui tem uma quininha que ela é mais, parece que tá cortada. Isso a gente consegue fazer bem fácil aqui no Blender, mas vamos terminar o nosso objeto por inteiro, depois a gente vai vindo fazendo esses detalhezinhos. Eu acho que vai ficar um pouco mais didático. Uma coisa que eu quero fazer aqui agora é usar um cubo e ensinar para vocês fazer um insert nesse cubo, para a gente fazer essa parte aqui dessa ventilação, dessa tubulação de ventilação aqui. Então vamos botar aqui mais ou menos no cantinho aqui. E agora vamos adicionar um cubo. Eu não vejo necessidade necessariamente de duplicar algum deles, né? Posso criar um do zero aqui, não tem problema. Tá no Edit Mode. Lembra que para você adicionar coisas aqui no Blender, objetos separados, você tem que criá-los no Object Mode. Porque se eu criar um cubo no Edit Mode e quando voltar pro modo de objeto, você percebe que esse cubo ele faz parte do tijolinho ali de cima, não é isso que eu quero. Então vamos deletar ele aqui, entrar no modo de objeto e aí eu crio mais um cubo. E agora o que eu vou fazer é escalonar ele no eixo Y e no eixo Z e no eixo X um pouco aqui. Vamos posicionar ele mais ou menos aqui no meio, ele ainda tá bem grande, posicionar ele aqui até que ele fique de um jeito confortável. Vou deixar ele mais grosso aqui um pouco. Eu acho que ele ainda tá muito alto, acho que ele é um pouquinho mais fino na altura e ele fica um pouquinho mais para cima. Tá vendo que esse espaço aqui, ele ainda tá muito grande comparado com o espaço da referência, que ele é bem menor aqui, então ele tá mais perto da parte de cima. Então, uma dica é, olhe bastante para sua referência quando você estiver estudando ela. Então, vou botar ela mais ou menos aqui, olhar ela como um todo. Eu acho que ela ainda tá meio pequeno no eixo X, acho que ela não tá tão larga. Acho que por aqui já faz um pouco de sentido. E olhando agora referência com esse retângulo aqui, ainda perceba que aqui ele tem muito espaço aqui embaixo, não sei se tem tanto ali. Vamos selecionar esses dois objetos, né? Usando Shift para selecionar mais de um ao mesmo tempo. Vamos puxar um pouquinho aqui para cima, não precisa ser tanto não. E essa parte aqui eu acho que tá meio alta demais. Então puxa um pouquinho, apertando um GZ. Vamos voltar novamente a selecionar o nosso cubo aqui, porque eu quero entrar no modo de edição e eu quero pegar a face da frente e a face de trás, tá vendo aqui, ó? Tô selecionando a face de trás do objeto e a parte da frente. Então eu vou selecionar essas duas faces. Eu quero dar um insert nessas faces, tá? E se a gente apertar o I, a gente consegue fazer um insert na face. Eu acho que vai ficar um pouco mais simples de explicar sem um transparência ativo. Se a gente entra no modo de edição, por exemplo, nessa face aqui, e apertar I, ele vai criar um recorte, sabe? Seguindo o formato dessa minha face. Tá vendo aqui? A gente consegue criar esse recorte com o formato da nossa face, sabe? É um recortezinho. Então vamos lá. Vamos selecionar a parte da frente, a parte de trás, apertar I para dar o recorte e vamos ver. Eu acho que a parte de cima, posso até clicar aqui para posicionar ele em algum lugar. E agora eu consigo usar o SZ e o SX para decidir a largura aqui. Eu tô olhando no caso para minha referência, né? E eu vou abaixar ela aqui, mais ou menos. Eu acho que para mim já faz o suficiente. E aí o que eu quero fazer é fazer um buraco nesse cubo. Eu poderia simplesmente vir e apagar a faces. Aqui, ó, Only Face. A gente aperta X, consegue apagar Only Face aqui. Só que a gente apagou a face e aqui é um cubo vazado. Se a gente puxar ele para frente aqui, você consegue ver. Sabe, é um cubo vazado. Para resolver isso eu teria que vir, selecionar as linhas, criar uma face com F, apertar F de novo, até preencher essas faces. Tem um jeito mais simples de fazer isso, que é usar o botão direito aqui, com a face selecionada, tem que estar o número 3 selecionado, e tem uma opção aqui chamada Bridge Face, fazer uma ponte entre essas duas faces que está selecionado. Ele vai criar essa conexão e vai criar as faces, quer ver? Ó, eu vou criar em um outro cubo aqui para exemplificar. Selecionar esta face e essa face, vou dar um insert nelas aqui e eu vou usar o Bridge Face. Tá vendo que ela faz uma ponte entre essas duas faces?
ela cria esse buraco, esse recorte. Então isso é muito útil. Vou dar Ctrl Z aqui, entrar no modo de edição e dar o Bridge Faces. Cadê? Bridge Face aqui, ó. E com isso, nosso objeto ele vai criando forma. Só que olhando aqui agora, eu acho que a parte de cima até ficou um pouquinho fina, né? Deixa eu voltar pro modo de edição e aumentar aqui um pouquinho. Acho que aqui já ficaria legal. E para finalizar, eu vou fazer, que é com cubo, essa parte aqui, que tem uns cubinhos rotacionados, eu vou fazer na próxima aula, que eu vou usar um modificador aqui, um modificador de array. Array, não sei como fala essa palavra em inglês não. Antes de finalizar, eu quero colocar um cubinho aqui, não precisa estar exatamente no tamanho correto, um cubinho aqui e um cubinho aqui, só para ter esse detalhezinho aqui. Então vamos já adicionar mais um cubo, voltar para o modo de objeto, né? Vamos diminuir esse cubinho aqui, puxar ele para frente, que ele é um cubo nessa largura mais ou menos, com essa profundidade mais ou menos. Não precisa estar exatamente perfeito, que dá até para deixar ele um pouquinho mais fino aqui. Deixa um aqui, mais ou menos na parte de baixo. Vou duplicar esse cubo, apertar X para mover ele no eixo X. Vou rotacionar ele, só que eu não quero rotacionar ele livre, sabe? Eu quero rotacionar ele em 90 graus. Então eu posso apertar 9, 0 no meu teclado, que ele vai rotacionar em 90 graus. Porém, se você olhar aqui e girar a câmera, lembra que ele usou a minha visualização da cena aqui para definir em qual eixo ele vai girar esse meu cubo. Se eu apertar Ctrl Z aqui, apertar R, 9, 0 e olhar de baixo, ele vai usar esse ângulo, né? R, 9, 0, ele vai rotacionar tudo esquisito. O que eu quero fazer, eu não quero que ele rotacione livre. Eu quero travar ele no eixo Y, para mim rotacionar somente nesse ângulo aqui. Então a gente pode apertar RY 90. Pronto. E agora o que eu vou fazer é puxar ele um pouquinho para frente aqui. Só para posicionar ele mais ou menos. E ele fica na parte de baixo. Ele fica mais ou menos no final desse cubinho. Então vamos posicionar ele aqui só para a gente ter um auxílio visual. Ele fica quase no meio dessa parede. Com isso, nosso objeto ele vai tomando essa forma dessa parede com essa saída de ar. Bom, eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo eu vou fazer essa saída de ar e esta parte aqui do lado. E quando a gente terminar de blocar o objeto por inteiro, a gente volta fazendo os detalhes finos. Tá fazendo um recorte, porque esse recorte ele é bem simples de fazer. Eu poderia fazer ele aqui agora, mas eu não quero complicar, porque eu não quero complicar ainda as coisas. Mas eu poderia recortar ele aqui agora sem nenhum problema, que dá para fazer, que é o atalho é o Ctrl B, o atalho de bevel. Mas depois a gente vai fazer isso mais para frente, porque tem alguns detalhezinhos importantes para dar esse bevel, principalmente a escala do objeto, que ela foi alterada quando a gente escalonou ele. Mas a gente fala isso para frente. Por enquanto a aula vai ficar por aqui. Se você quiser um conteúdo mais detalhado e mais longo, tem meu curso aí no primeiro link da descrição. E no mais é isso. Se inscreva para mais vídeos e até a próxima. Falou!